nós vamos falar sobre o medo, né? E, na realidade, sobre um tema que está presente na vida de todas as pessoas, né? Muitas pessoas, né, aparentam não ter nenhum medo, né? Ou têm um medo que hoje controla, mas a grande maioria da humanidade tem algum tipo de medo. E é sobre ele que nós vamos falar, para a gente entender um pouco mais o que é o medo, para a gente entender como que esse medo se apresenta na nossa vida, por que que o medo, né, ele se impõe tanto na vida das pessoas, por que que ele é um grande desafio no trabalho da psicoterapia, né? E vamos trazer algumas dicas, algumas reflexões, né? Não são soluções mágicas, mas são reflexões importantes sobre o tema, de maneira que as pessoas possam sair daqui trazendo alguma ideia, né? Ou melhor, levando alguma ideia daquilo que a gente gostaria que vocês pensassem. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o que é o medo, né? Aqueles que estão acostumados a nos escutar, muitas vezes já ouviram falar do medo, falar de algumas coisas sobre ele, mas nós vamos hoje tê-lo como nosso assunto principal. Então, o medo é uma emoção natural. Os estudiosos apresentam, né, teorias, né, modelos que acreditam, né, que o sistema nervoso central tem uma aparelhagem, né, um mecanismo relacionado com o medo desde os répteis mais primitivos. Acreditam, né, que desde a época dos dinossauros, no processo de evolução do planeta, ele está presente de uma maneira marcante e ele faz-se presente até hoje. Alguns estudiosos sobre a questão da presença do medo levantam que o medo está presente desde a célula, né, única, desde o organismo unicelular. Quando você pega uma única célula e coloca junto a ela, né, toca com uma agulha milimétrica, um catéter muito delicado, que aquela retração celular seria o primeiro indício, né, da presença de uma reação que posteriormente constituiria o medo. Por que é importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai ver, né, que o medo, ele faz parte da realidade do ser e é fundamental, como nós vamos ver. Outra coisa importante, que o medo é involuntário.
né? Nós, quando vivemos algum tipo de ameaça, né? Porque o medo é uma emoção diante de qualquer tipo de ameaça, seja uma ameaça real, seja uma ameaça imaginária, né? Ele se apresenta com as suas reações, né? E a sua função, né, é diretamente ligada com a nossa sobrevivência. Quem não tem medo, ou se nós não tivéssemos medo, né, nós atravessaríamos uma grande avenida em alta velocidade sem nenhuma preocupação, né? A gente enfrentaria um exército a peito nu, sem nenhum recurso, sozinho, né? A gente andaria e movimentaria em lugares de perigo, né, sem um menor cuidado, porque não existiria o medo, e a gente então correria, né, enormes riscos, e entre esses riscos de morrer antes, né, dentro do processo de evolução, antes da perpetuação da própria espécie, desaparecendo nesse contexto, né? Alguns estudiosos levantam até a possibilidade que animais que não tivessem desenvolvido tal competência, eles não teriam sobrevivido, não teriam mantido, né, espécies mais evoluídas para que a gente pudesse identificar. Então, nós vamos ver, né, que é importante, né, que o medo ele é direcionado por uma série de estruturas dentro do cérebro, né? Então, a gente tem o núcleo mediano da RAF, os colículos inferiores, a parte dorsal da matéria cinzenta periaqueducal, né? E a amígdala, né? E há um sistema, um circuito do medo que é governado ou direcionado pela amígdala. Não essa amígdala que a gente tem na cavidade oral, mas uma parte do cérebro que se chama amígdala, né? O medo, ele está ligado diretamente à serotonina, mas existem, né, redes de informação direcionadas ao cérebro a partir dos nossos sentidos que podem, né, e estão vinculadas também a outros neurotransmissores, como, por exemplo, a via auditiva, né? O neurotransmissor que encaminha essa informação quando a gente ouve um estrondo, um barulho que nos remete a um perigo, seria direcionado pela dopamina, né? Nós não podemos nos esquecer que esses modelos eles estão sendo aprimorados pela ciência e nós teremos ainda muita coisa a aprender nesse contexto durante a caminhada, né? Quando esse sistema, né, ele é acionado, ele traz, né, algumas reações involuntárias ao corpo. Algumas delas, e que são as mais importantes, são
a taquicardia, a respiração ofegante, a contração muscular, né? Nós vamos ver muitas vezes, né, o medo relacionado com a sudorese das extremidades ficam frias, né? Nós vamos ver as pupilas que se dilatam para poder observar melhor, porque essa reação, né, ela amplia os sentidos do homem para a observação do que está acontecendo e que pode ser perigo. Ela é chamada, tecnicamente, de reação de luta ou fuga. Ou seja, o indivíduo, ou ele vai entrar em combate contra algo que lhe remete ao perigo para se aliviar, ou ele vai fugir pelos riscos da situação. Essa definição, ela caminha pela observação e pela essa ampliação dos sentidos. Acontece, né, que nos casos muito graves de medo, a pessoa sente isso, mas ela fica paralisada. Ela não consegue se movimentar. Muitas vezes uma pessoa com medo fica realmente parada, sem conseguir de maneira alguma sair deste lugar. Os quadros de doença ou de transtorno mental vinculados ao medo, né? Nós temos aí as fobias, né? Inúmeras fobias, e nós temos, né, o transtorno do pânico, que é muito falado, que as pessoas têm mais ideia, que se acentuou muito na pandemia, né? Eu mesmo recebi muitos pacientes com crises de pânico, né, e também com fobia durante a pandemia. Então, isto está muito mais presente do que anteriormente. Mas qual que é a diferença que nós temos entre fobia e medo? Né? Então, nós falamos que o medo é uma emoção, né, natural e involuntária, e ela acontece diante de um perigo, seja ele real, né, de uma ameaça real ou imaginária. Agora, a fobia é um temor, quer dizer, é algo que a gente apresentaria com uma intensidade ou uma tonalidade muito maior do que a emoção natural. Essa fobia, ela, né, do ponto de vista de um transtorno, ela é persistente, né? Ela caminha com a pessoa. Tem pessoas que, desde que têm consciência de si até a sua morte, elas carregam determinadas fobias que não foram tratadas e que as prejudicam, né? Não foram tratadas porque elas não tinham condição, ou porque elas negaram o tratamento, ou porque a busca dos tratamentos às vezes não foram tratamentos que foram felizes, né? E elas acabaram se sentindo, né, fracassadas nesses processos e abandonaram o tratamento. Esse medo, né, essa fobia, como o próprio medo, é irracional,
é direcionado a um objeto ou uma situação, é acompanhado da necessidade de evitação, né? Então, o indivíduo, ele tem uma premência de evitar contato com aquilo que lhe causa medo. E só a possibilidade desse contato com esse objeto ou situação é capaz de desencadear todos esses sintomas que nós falamos aí, esses sinais, e trazerem imenso desconforto na vida da pessoa. Então, a fobia, ela pode causar uma paralisação no indivíduo, ele não dá conta de caminhar na sua jornada, e conforme a fobia, ela pode incapacitar a pessoa para um trabalho, para uma vida social realmente, né? Eu me lembro, né, de ter atendido uma única vez, porque essa pessoa não aceitava ir aos consultórios, não aceitava fazer tratamento. Ela vivia fechada em casa. A maior parte do tempo ela ficava no quarto. Ela, além da fobia, ela tinha inúmeros rituais que eram consequentes ao processo fóbico, porque ela tinha medo de contaminar as pessoas adoecerem e morrer. E isso chegou a tal monta que ela não aceitava, né, que as pessoas, ela separava os objetos dela pessoais em casa, prato, xícara, copo, talheres, ela que lavava, ela é que guardava num lugar específico para ninguém tocar e adoecer. E no dia que eu a vi, ela chorava profundamente, porque ela temia que naquele momento ela, ao passar pela sala de espera e ao frequentar o meu consultório, ela iria contaminar a todos nós, e com uma situação muito grave, e ela não saberia conviver com as consequências desses processos de contaminação. Então, não é uma coisa tão simples, tão fácil, né? E quando as pessoas dizem, né, que elas são corajosas, eu gostaria de lembrar, primeiro, para as pessoas, que coragem não é o contrário de medo. E até os corajosos, eles têm algum tipo de medo na sua vida. Nós fomos, né, pesquisar, né, algumas características importantes para trocar de ideia aqui, de reflexão sobre o medo, né? Primeiro, a gente já falou, né, que os medos podem ser reais, né? Medo de um animal enorme e grave, né? Medo, né, de pessoas, né, que estão numa situação profundamente complicadas,
do ponto de vista policial e que tenham medo de ser presa, de ser condenada e que sofrem profundamente nesse contexto, né? Medo, né, de coisas que existem, medo da morte, de doença, e de tantas outras coisas, medo de avião, de lugares fechados. Esses lugares, essas coisas existem, mas tem gente que tem medo de coisas que nem existem, ou que eles não têm nem prova que essas coisas existem. Então, a gente dirige os nossos medos para 3 campos principalmente. Eu não estou falando do objeto ou não do medo, mas dos campos. Se a gente fosse resumir todos os medos que as pessoas carregam, nós temos um medo de perder, né? É uma coisa, o medo das perdas, né? O medo de ficar pobre, o medo da morte de um parente, o medo da sua própria morte, o medo da falência, né? Nós temos medo do processo, ou da experiência, ou da vivência, né? Como é o medo de falar em público, né? O medo de dirigir automóveis, o medo de viajar de avião, né? É o medo da experiência, do que está acontecendo, o medo, né, da pessoa, né, ter, além disso, o medo do fracasso. O medo do fracasso. Então, isso resumiria, de alguma forma, o direcionamento que a maioria de nós convivemos com essa situação, né? Em 2017, foi feita uma pesquisa, né, onde um centro de pesquisas chamado Pew fez uma enorme enquete, né, em 38 países e perguntando quais eram os maiores medos que as pessoas carregavam com elas. O primeiro desses medos era o medo do Estado Islâmico. O segundo era das mudanças climáticas. E o terceiro era dos ciberataques. Então, nessa pesquisa, nós vamos ver, né, que mais ou menos acentuado aonde foi buscado eram esses. Mas esses, na verdade, não são os medos mais comuns que nós carregamos. Então, quais são os medos mais comuns que as pessoas carregam nas suas vidas? Primeiro, falar em público. Esse, na grande maioria das pesquisas, é o maior medo que as pessoas têm, de falar em público. Medo de altura, né? Outro medo extremamente comum é o medo da escuridão. Depois é o medo do fracasso. Outro medo importante nesse contexto é o medo dos lugares fechados, né? O medo de dirigir também é um medo extremamente comum. O medo de morrer, né?
a fobia social, que é diferente de falar em público. Quem tem fobia social, ele tem dificuldade de estar com pessoas, com um grupo, e esse grupo ele não precisa ser muito grande, né? A fobia social é um quadro tão importante entre as fobias que ele tem um código internacional de doenças à parte, né? Nós temos, né, ainda um medo muito comum, que é o medo de insetos ou de animais. Então, a grande maioria dos medos estão aqui presentes nessa relação que a gente está fazendo para vocês, né? Agora, os pesquisadores também foram tentar entender por que o medo é tão difícil de ser controlado. Por que o medo é tão complexo na vida da criatura? O que eles descobriram, né? Todas as emoções e sentimentos, eles têm circuitos cerebrais. Mas o circuito do medo entre, né, a amígdala que recebe essas informações e que dispara essas respostas, né, e o neocórtex, né, que é a parte mais externa do cérebro e é a parte mais atual que dá a consciência, a ideia do que está acontecendo, tem uma rica conexão neural. Então, o medo, né, quando há um perigo, seja ele imaginário, seja ele real, a pessoa tem uma descarga, né, neuroquímica, né, neuroquímica e elétrica imensa. E por que isso? Porque o medo está diretamente ligado à questão da sobrevivência. Então é preferível alarmar o corpo por uma vara no chão, que num primeiro momento não se sabe o que é e pode ser uma cobra, do que não alarmar a criatura para aquela vara e ela ser picada letalmente por uma cobra. Então, é preferível que a pessoa se alarme e se posicione e fuja de estampidos que se repetem, que seriam simplesmente bombas de festejo, né, do que ela se exponha a um tiroteio e possa ser ferida de maneira comprometedora por uma bala. Então, isto dificulta, né, esse controle das pessoas, e isso também dificulta o trabalho, né, do terapeuta diante da fobia. Então, muitas vezes, né, as pessoas buscam um profissional e não conseguem um nível de resposta adequado, porque essas pessoas, né, elas não conseguiram um resultado em vários lugares, estão ali e o resultado se repete por esse nível neuronal e que muitas vezes o leigo não sabe e alguns profissionais desconhecem esse contexto.
Então, trabalhar e lidar com a terapêutica voltada ao medo não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Nós vamos trazer aqui para todos nós algumas, né, e certamente aqui tem psicólogos e outros profissionais vão questionar por que não disse isso, não disse aquilo. Eu vou trazer, né, de uma maneira sucinta algumas terapias que são mais comumente usadas ou que fazem parte da minha prática, da minha experiência trabalhando com pacientes fóbicos e que acho importante que a gente pense sobre elas. Há um trabalho, né, que é sempre lembrado, um tipo de terapia, que é a terapia cognitiva comportamental. Dentro dessa perspectiva, né, há uma técnica que é muito usada por profissionais, que é a técnica da exposição, que começa com uma exposição a partir de uma ideação, né, de uma ideia, de uma mentalização ali daquilo, até pequenas exposições para que esse medo seja vencido. É uma técnica, né, que tem um nível de resultado. Muitos psicoterapeutas questionam porque ela não adentra as causas, né? E muitas pessoas lembram um fato real, né? Que esse tipo de trabalho, muito mais do que uma psicoterapia, é um trabalho de adestramento. Mas como a pessoa está em imenso sofrimento e ela se submete e tem resultados interessantes, né? Então é importante que a gente se lembre dessa situação, né? Muitas vezes o quadro de fobia, como no transtorno de pânico, ou pessoas que têm fobia social, né, ou que têm dificuldade de falar em público e precisam falar em público, se utilizam de medicamentos para reduzirem o grau de ansiedade, para sedar essa ansiedade, para realizarem essas situações. Vamos lembrar que esses medicamentos, eles são auxiliares, mas eles não curam a fobia e sozinhos eles não resolvem esse tratamento. Então aí nós encontramos os medicamentos vinculados à serotonina, que são os inibidores de recaptação de serotonina, os antidepressivos duais, que podem ajudar nos processos de fobia, né? Duas técnicas que eu gostaria de lembrar aqui, né, dentro da nossa experiência no consultório, dentro da experiência da clínica, né, que nós temos em Belo Horizonte, o Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, né, que é uma clínica que trabalha com psicologia e psiquiatria desde 1988, né, que há um resultado muito
muito positivo em determinados quadros, principalmente em transtornos de pânico, nas terapias de vivências passadas. É um trabalho que tem um resultado muito positivo. O grande problema da terapia de vivências passadas é que muitas pessoas não capacitadas, que não fizeram cursos de formação, e o Brasil tem 2 grandes institutos de formação de terapias de vidas passadas, né? Um que é o Instituto de Terapias de Vivências Passadas, né? E tem o Instituto de Terapias de Vivências Passadas vinculado, né, ao trabalho que a doutora Maria Júlia deixou no Instituto, que foi fundado por ela e que é mantido pelos filhos, e que hoje, né, a grande referência é o Dr. Júlio Pérez, né? Então, esse instituto, que é o Instituto Nacional de Terapias Vivenciais Pérez, ele tem um trabalho bastante sério, inclusive com pesquisas publicadas em revistas muito importantes. Então, nós temos esse grupo em São Paulo, outro grupo em Campinas, né? Se não me engano, o grupo hoje, o outro grupo presidido hoje nessa sociedade pelo Dr. Flávio Brown, que é um companheiro nosso, psiquiatra, um grande amigo, um filho do coração, um trabalhador nesse sentido muito importante. Mas é um resultado que a gente gostaria de referenciar. Um outro trabalho que nós já acompanhamos casos, já tivemos a oportunidade de realizar esse acompanhamento, é pela hipnoterapia, a terapia pela hipnose, né? Que pode realmente auxiliar muito em determinados casos. Então, esses são os tratamentos que a gente gostaria, né, de lembrar àqueles que estão nos escutando. Mas vamos lá, algumas dicas para auxiliar a vencer o medo, né? Não foi isso que nos pediram? Então vamos conversar sobre isso. A primeira coisa importante para vencer o medo, né, é a gente aceitar o medo e nomear adequadamente o nosso medo, né? Então, a gente tem medos. Eu convivi na minha vida com muitos medos, né? Tive a oportunidade, quando eu falo da terapia de vivências passadas, porque eu tive a oportunidade de trabalhar os meus medos durante a minha supervisão, quando eu estava fazendo a formação, antes mesmo de existir esses institutos, quando o doutor Morris Netterton, a doutora Edith Fiore vieram trazer esses métodos através do trabalho da doutora Maria Júlia e da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, para que a gente pudesse se formar e conhecer, eu pude fazer um trabalho muito importante com os meus medos. Alguns
melhoraram acentuadamente, outros foram vencidos, né? E a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, hoje com menos dificuldade, com menos trauma, menos problema que anteriormente a gente vivia. Mas a gente precisa aprender a nomear. Eu tenho medo de altura, né? Eu tenho medo de barata, que tem muita gente que tem medo de barata, né? Não tem medo de cachorro bravo, mas tem medo de barata, porque que medo é irracional, ele é ilógico, não é explicado pela lógica. Como é que você não tem medo de cachorro bravo e tem medo de barata, né? Eu conheço muita gente assim, que não tem explicação. Eu tive um paciente que ele viveu na cidade grande o tempo todo, e a primeira vez que ele foi à fazenda, ainda na juventude, quando ele viu uma galinha, ele entrou num desespero e num pavor, que ele não conseguia sair da casa da fazenda, e ele quis ir embora o mais rápido possível, porque ele temia de todo jeito o que a galinha poderia fazer com ele. Então, nós temos que nomear os medos que a gente tem. Tem que ter clareza do que a gente está sentindo. A primeira coisa, a gente tem que aceitar que tem medo, né? Ah, mas é muito estranho, o senhor tem medo? Tenho, né? E a gente tem muitos medos, né? Eu não tenho medo de barata, né? Mas eu descobri na vida, quando eu mudei para esse apartamento que a gente morava, que eu tinha pavor de morcego. E eu não sei se dá para tirar aquilo, porque eu não sei se eu tenho medo dele ou a feiura dele me faz ter mais medo do que imagina. Mas como eu não vejo morcego e não me preocupa hoje, essa coisa, ele não me incomoda, eu não fico evitando. Ele existe, a coisa, e eu às vezes ainda falo, além do medo, tem o asco, né? O nojo de um animal que é um ser que, né, a grande maioria das pessoas olham para ele e tem uma leitura muito negativa dele, né? Mas é importante que a gente consiga nomear as coisas. E às vezes os medos que as pessoas têm são muito complexos, né? Eu sei, né, que tem profissionais psiquiatras que lidam com muita dificuldade porque tem medo, o medo real de serem agredidos por pacientes psiquiátricos, né? Então, essas coisas, não fecham a porta, tem medo disso, não fazem determinados atendimentos de determinados quadros, né? Deve ser muito sofrido para essa pessoa, né? Eu convivo com pacientes agressivos ou não, com uma serenidade que eu não convivo com outras coisas na minha vida, né? Mas é o que eu estou falando. O que as pessoas vivem é um desafio, um contexto de um aprendizado. O Aires está colocando que ele tem pavor de revólver. Aires, eu não tenho pavor de revólver, mas eu já vivi uma situação muito complicada com revólver, sabe? Porque eu tinha um paciente com um transtorno de personalidade e ele era apaixonado por armas. Ele comprava armas no contrabando, as armas mais, eu acho que eram perigosas no mundo para ele colecionar. E eu vivi 2 momentos complicados com ele, né? Que um dia ele levou um revólver e falou assim, olha aqui o meu revólver, botou na minha mão. Eu nunca tinha pegado um revólver na vida.
E eu fiquei extremamente complicado e achei que era a pior experiência que eu poderia viver com ele. Mas a vida diz pra gente que nem sempre a coisa é pior. Porque numa outra sessão, ele me levou uma granada e durante a sessão ele tirou o pino da granada. Eu sabia o que ia acontecer ali. Eu pensei, fechei os olhos, eu devo ter fechado os olhos, né? E eu tinha que manter serenidade porque ele confiava em mim muito naquele momento. E eu pensei assim, agora essa clínica vai embora, vai morrer muita gente nessa explosão. Quando ele pôs o pino, foi um alívio. Eu falei assim, gente, mas custou terminar a sessão, porque precisava, talvez, eu acreditar que o tempo era muito grande. Se eu tivesse que terminar a sessão naquela hora, eu não sei se eu levantava da cadeira naquele instante. Porque foi uma situação assim, talvez a situação que eu vi um perigo nesse contexto mais próximo de mim na vida. É uma situação extremamente complicada, né? Mas não é porque eu tenho pavor e coisa não, mas agora você imagina uma granada na sua frente sem pino, né? Na mão de alguém com transtorno de personalidade grave. A outra coisa que eu posso orientar vocês para aproveitarem, para tentarem cuidar do seu medo, é escrever sobre os seus medos. Escreva sobre eles, os pensamentos que vêm quando eles voltam, as emoções, os sentimentos, as experiências corporais que você sente, as ideias que ocorrem. Isso vai te auxiliar, isso pode auxiliar o seu terapeuta, né? E à medida em que você repete essas escritas e vai fazendo, você vai tendo a leitura, né, cada vez mais detalhada daquilo, e aquilo vai se quebrando na escrita. Não é que vai acabar, mas vai se quebrando nessa escrita, né? Isso produz algum alívio, certamente pode experienciar, que vocês vão ver isso, né? Outra coisa, a gente, diante dos nossos medos, a gente tem que agir de forma otimista e positiva. A gente tem que falar, né, da possibilidade real, que eu vou ficar livre do meu medo, que eu vou vencer essa etapa, que eu vou sair dessa situação. Quando a gente faz esse propósito, a gente está auxiliando a nossa mente na caminhada de vencer o medo. Porque uma das coisas que agrava o medo na vida da criatura é o pensamento, né, pessimista e derrotista que as pessoas carregam. Então, quando, né, eu falo que é muito difícil, que eu falo que eu não vou conseguir, que todo mundo que eu vejo não consegue desse jeito, eu vou treinando a minha mente para o fracasso e para não ter uma resposta positiva nesse contexto. Outra situação importante quando a gente fala, né, para buscar recursos, né, é que a gente deve
enfatizar as vitórias, por menores que elas sejam. Tem pessoas que têm pavor, né, de determinadas coisas, que elas não podem ver essas coisas nem ouvir falar delas. Quando eu falava da minha experiência, uma experiência que foi muito importante, que mudou profundamente minha relação com o medo nas regressões que eu me submeti e que eu fui trabalhar, era o medo da cobra. O meu medo de cobra era tão intenso que eu não via cobra em figura de livro, de revista. Eu me lembro de passar uma vergonha. Eu ainda não era casado, eu era namorado, assistindo um dos filmes do Indiana Jones, com aquelas cobras, um dos primeiros, e que eu fechei os olhos, acho que eu apertei tanto a mão da minha atual esposa que ela deve ter assustado, porque para mim aquela cena durou 500 anos, né, e eu não dava conta de lidar com aquele contexto. Depois que eu fiz a regressão, né, uma das experiências mais marcantes que eu vivi foi eu levar os 2 filhos mais velhos ao zoológico e o meu filho, Saulo, se encantou com as cobras. Ele queria ver cobra e voltar para ver cobra. E fui eu fazer isso com ele, né? Eu fui mais de 2 vezes ao tanque de cobras, olhando as cobras, e dei conta de lidar com aquilo, e aquilo para mim foi uma bênção, porque eu não quero encontrar com cobra, né? Eu não preciso encontrar com elas, mas eu consegui vencer grande parte daquilo que me incomodava e me atrapalhava nessa condição e nesse contexto de aprendizado. Então, as terapias, elas podem ajudar e ajudam imensamente, né? Então, para mim, né, eu enfatizo, né, que isso para mim é uma enorme vitória, né? Eu hoje consigo ver, há umas 4, 5 semanas eu assisti o filme novamente, não sei aonde que estava passando, com aquele monte de cobra, eu consegui assistir a cena sem nenhum problema, sem nenhum percalço naquele contexto, né? É importante lembrar, né, que nós falamos que medo e coragem podem estar juntos, né? Que o personagem, o Indiana Jones, apesar de ter coragem para tanta coisa, ele tinha pavor de cobra, né? Só para associar aquela fala nossa do início da nossa conversa. Algumas dicas ainda importantes de compartilhar com vocês, né? Fale dos seus medos para os seus amigos, para os seus familiares. Compartilhe com eles as experiências que você vive sobre o seu medo, as difíceis e as vitórias, os passos que você encontra. Isso é importante por 2 questões. Primeiro, a gente aprendeu na nossa sociedade que ter medo é uma coisa vergonhosa. Na sociedade latino-americana, medo é coisa de mulherzinha, né? Porque a discriminação contra a mulher, ela passa por esse lugar também, né? A gente vê que discriminação, né,
preconceito, essas coisas, eles estão dentro de nós. Nós precisamos saber que eles existem, que eles nomeá-los e trabalhar para vencê-los, né? Mas essa fala é muito comum, né? Então, principalmente os homens têm muita vergonha de falar que tem medo. A gente, compartilhando, a gente vai vencendo essa vergonha. Do outro lado, que é muito importante, todos nós precisamos nos sentir apoiados na nossa caminhada. Todos nós precisamos sentir que alguma referência de segurança. E quando eu compartilho isso com alguém, alguém sabe do meu medo, sabe das coisas, eu estou vencendo a vergonha à medida que eu falo para ele, eu consigo, na minha caminhada, eu consigo, né? Quando preciso, procurar essas pessoas para falar sobre isso e aos poucos ir vencendo mais e mais essa situação. Uma outra dica importante e primordial é fazer o exercício respiratório durante as crises de medo, como também as crises de ansiedade. O que é esse exercício respiratório? É você focar na sua respiração, né? De preferência, fechar os olhos, inspirar lentamente, enchendo o pulmão, sentindo que o pulmão vai enchendo, vai empurrando o diafragma e o abdômen, né? Vai levando o ar de maneira a acentuar esse movimento abdominal. Parar alguns segundos com o pulmão plenamente cheio e soltar lentamente entre os lábios o ar na expiração. Isso faz uma mudança, né? Química no organismo. Isso muda a dinâmica do movimento cardíaco, do movimento cerebral, e isso desacelera todo esse processo e te acerena. Vai resolver tudo? Não. Mas vai te tirar da crise. E se você tem alguém que tem medo, está em crise de medo, você deve, naquele momento, naquele instante, levar essa pessoa a serenar-se usando o recurso da orientação da respiração. Um outro instrumento importante que pode nos auxiliar, e aí as pessoas precisam aprender a fazer, né, é a meditação. Nós temos uma meditação que a pessoa faz essa meditação sozinha, né? Ela já tem o hábito de fazer isso, ela consegue, né, agir dessa forma, dessa maneira. Nós temos as meditações guiadas, que são direcionadas por um mestre, por um orientador, por um profissional
né, que pode, né, te dar esses comandos para você conseguir fazer a meditação. Temos uma outra técnica muito importante, que é da visualização terapêutica, em que você trabalha, né, buscando através, né, do exercício mental, visualizar situações que te acalmam, que te asserenam, situações que te liberam daquele momento de pânico e de pavor que você está vivendo, né? Isso é aprendido, né? Os profissionais que trabalham hoje com mindfulness trabalham com essas situações, né? Trabalham com técnicas centradas no foco, né? Para você trabalhar determinados recursos para vencer essas questões. Quem tem interesse, quem tem uma abertura, né, a programação neurolinguística tem algumas técnicas que auxiliam da mesma forma que o pessoal trabalha lá na terapia por exposição, né? Com técnicas, e eu me lembro, né, de uma das técnicas que eu aprendi fazendo um pequeno curso sobre neurolinguística, que é a ancoragem, né, que você faz um trabalho de dessensibilização através de comandos mentais e sensações corporais, né? E um trabalho de sensibilização para ter recursos para combater esses medos, essas crises imensas na vida do indivíduo, né? E para muitas dessas técnicas, né, é importante, né? Essa é a última lembrança que nós fazemos aqui, né? Nós temos mais coisa para dizer, mas dessas questões aqui, que procure um profissional especializado, um profissional competente, para que ele possa te oferecer, né, um recurso adequado nesse sentido, né? Tenha o cuidado de quem, o que procurar, né? Onde procurar, para que você esteja sendo atendido de uma maneira mais adequada possível por pessoas responsáveis e capacitadas. Falando sobre o medo, eu gostaria de fazer algumas reflexões que acho que pode nos ajudar muito. Mahatma Gandhi, falando sobre o medo, ele diz assim: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. E muitas pessoas acham que medo é sinônimo de ser covarde, né? Covarde na realidade, né, um antônimo, né, de coragem.
A coragem, né, vem, né, da questão do latim que é agire de cor, de coração, né, com sentimento, buscando respeito. Quem é corajoso, né, para você adquirir coragem, você tem que ter coragem de aceitar, tem que ter capacidade de aceitar o seu medo. Porque é a partir da aceitação do seu medo que você vai desenvolver a sua coragem e vai adquirir força para a sua caminhada. A covardia, né? A palavra covarde, né, vem de coração vadio, né, coração sem sentimento nem nada, né? O covarde é aquele indivíduo que age socialmente de maneira desrespeitosa e agressiva com as pessoas mais fragilizadas diante dele, né? Mas que não tem capacidade de lidar com pessoas que tenham a mesma força ou que sejam mais fortes que eles. O covarde, né, é aquele indivíduo que bate em criança, que agride mulheres, que agride idosos, deficientes, pessoas que estão desatentas, porque ele cria uma situação para que a pessoa seja pega de surpresa e não tenha como fugir daquele contexto e seja muito agredida. Covarde é aquele que, para poder enfrentar alguma coisa, ele usa a força da arma, a força do dinheiro, a força física, a força do poder social. Isso é que é covardia. E isso não tem utilidade para o mundo. O medo, ao contrário, é extremamente útil. O medo nos protege do desconhecido, do perigoso, daquilo que é inadequado para a nossa caminhada. Outra reflexão que eu queria dividir é uma fala de Platão, que diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E é isto que talvez seja o maior perigo das nossas vidas. É quando nós temos medo da verdade. Nós temos medo de enfrentar a nossa responsabilidade diante das situações. Quando nós temos medo, né, de assumir os nossos erros. Quando nós temos medo do conhecimento, né, porque tem muita gente aí, né, se vangloriando de ser semi-analfabeto, vangloriando de não se preocupar em estudar, que não precisa saber de nada voltado à cultura, em todas as camadas sociais, né, a gente vê pessoas desse jeito. Isto é que é perigoso, porque é o conhecimento, é a sabedoria, né, é o aprendizado que nos fazem
crescer e sermos nobres e nos transformarmos progressivamente em homens de bem. Então não tem nada de errado com alguém que tem medo de cobra, de barata, de escuro, de elevador, né, de lugares fechados, tem medo do fracasso, tem medo de ficar pobre, nada disso. O maior complicador quando a gente fala em medo é quando nós temos medo de enfrentar a verdade na vida. Enfrentar a verdade da vida e, acima de tudo, a verdade que mora em nós mesmos. Da gente ter coragem de reconhecer a nossa ignorância e o nosso pequeno conhecimento, mas não ter medo de buscar nenhum recurso de aprimoramento, seja ele intelectual ou moral. Então, essas seriam as nossas colocações nessa noite. Nós tivemos um problema com o Instagram para gravar a nossa aula por causa, não sei o que aconteceu com o som, que de repente ele desapareceu, não mexemos em nada, mas a tecnologia de vez em quando nos dá uma surra. E para sair e voltar, eu creio que eu perdi uma parte e que estava sem som. Então, nós não vamos salvar essa parte da nossa conversa hoje no Instagram. Mas nós comumente gravamos as nossas conversas das terças-feiras. Elas são posteriormente editadas pela equipe que trabalha comigo e elas vão ser colocadas no YouTube. Certamente, aquele que for editar, ele vai ter que retirar a parte que nós tivemos que repetir, ele vai editar a nossa aula toda, tudo que nós falamos aqui hoje, ele vai colocar então no YouTube. Eu vou pedir para a equipe providenciar isso o mais rápido possível, porque muita gente às vezes entra na metade, gostaria de assistir a aula toda, Então nós brevemente vamos colocar, no nosso canal de saúde mental e espiritualidade no YouTube essa aula de como vencer o medo. Obrigado, até terça-feira, e que nós possamos ter uma semana muito tranquila, possamos ter um sono de paz, um beijo no coração de todo mundo e até mais.